Muito bem, senhores. Hoje são 19 de janeiro de 2020 e desde já eu espero que você tenha passado uma virada de ano excelente. Esse ano de 2020 promete muito mais trabalho em relação a 2019, principalmente porque estão aparecendo novos projetos, novos desafios e futuramente a gente vai estar passando para vocês aí essa essa surpresa. No nosso último vídeo, nós havíamos dito que nós levaríamos alguns questionamentos deixados pelo reitor, que ele não, infelizmente, ele não responde de forma adequada. E nós havíamos dito que nós levaríamos para dentro do grupo, né, do grupo do Consup que nós temos. E eu estou aqui para explicar para vocês o desdobramento do que foi que aconteceu. Bom, no grupo eu faço diversos questionamentos. Vai estar disponível para vocês o link na descrição acerca do histórico de toda a conversa. É muita coisa, eu não vou ler tudo. Eu vou ler só o que mais vai interessar, mas você vai poder ter acesso a todo o conteúdo e vai poder conferir. E o que eu gostaria de falar para vocês? A gente faz diversos questionamentos dentro do grupo e em um determinado momento o reitor ele se manifesta. Mas antes de ele se manifestar, havia aí passado um período de mais ou menos 24 horas. Eu faço uma manifestação numa manhã, salvo me engano, de um determinado dia. Acontece um período todo e somente na manhã seguinte é que acontece a primeira manifestação, que vem do próprio reitor. E nesse intervalo, infelizmente, não sei porquê, mas infelizmente a gente não vê as manifestações que deveriam dos demais conselheiros. Todos se mostram omissos, o que, ao meu ver, é um mau sinal. Eu vejo isso como um mau sinal, porque a partir do momento que um conselho não se manifesta, ele acaba dando poder ao seu presidente. E eu acho que não é essa a intenção do conselho. A gente elege pessoas que nos representem para falar, para se manifestar a nosso favor, e não para se omitir e dar poder para outras, para um determinado presidente. Acaba que o presidente acaba ganhando voz em relação a isso. Mas nós estamos aqui para explicar o que poderia ter acontecido. Vocês vão entender até o final desse vídeo. Bom, eu faço diversas manifestações, como eu havia dito para vocês. E a primeira manifestação do reitor, eu vou fazer a leitura aqui na íntegra. Vocês vão poder acompanhar no link da descrição. E ele fala, depois de ouvir diversas manifestações, ele chega e diz assim, ó: senhores conselheiros, bom dia. Em função das dezenas de manifestações aqui expostas, informamos ao nobre conselheiro Adonias Portela que as informações pertinentes ao requerimento em questão foram prestadas formalmente. Isso é verdade. Caso persistam dificuldades na compreensão da resposta, sugerimos que o mesmo agende uma reunião no gabinete da reitoria, oportunidade em que faremos esclarecimentos persistentes. Cordialmente, Antônio Venâncio, presidente do Consup. Bom, deixa eu logo explicar para vocês aqui na sequência. Na sequência, percebendo uma abertura que o presidente faz, né? Bom, quando ele se manifesta, eu penso que, bom, agora ele quer discutir. Demorou um pouco de tempo, mas ele se manifesta. Eu entendo que o presidente do Consup, como reitor, ele tem muita coisa para fazer. É compreensível que ele leve um dia para se manifestar. Tudo bem, até aí não tem problema nenhum, não estou criticando isso. Mas depois que ele faz essa manifestação, percebendo essa abertura, eu tento dialogar com ele dentro do grupo. Mas por que dentro do grupo? Porque os problemas que eu levantei é pertinente ao conselho, de interesse do conselho. Portanto, é uma questão pública
que não deveria ser tratado dentro de um gabinete, mas enfim, dentro da reunião, dentro do grupo, porque o grupo foi criado para discutir temas relativos ao próprio conselho. Mas o que eu tenho observado é que, infelizmente, o grupo não tem seguido, o grupo do WhatsApp, ele não tem cumprido o seu papel. As pessoas usam o grupo para falar sobre tudo, exceto os problemas do Consup. Infelizmente, senhores. Infelizmente, é isso que acontece. Mas, dando sequência aqui, eu tento trazer, né, o reitor para dentro do debate e... em determinado momento, né, eu vou ler aqui minhas últimas mensagens. Contrariando esse entendimento, Vossa Senhoria colocou em votação a padronização de 10 dias, 10 dias o tempo para manter o processo em consulta. Sem processo, sem nada. Aqui eu estou fazendo uma crítica em relação ao fato seguinte, olha, tem certos tipos de questões que eu posso levar para o conselho sem ter aquele formalismo exagerado. E um exemplo disso é isso que eu estou falando. Chegou um determinado momento que ele levantou a mão e disse: e aí, pessoal, vocês estão de acordo de a gente estipular aqui 10 dias o tempo necessário para consulta à comunidade com relação às resoluções? Então, a administração ele vai aprovar uma resolução e deixar um tempo mínimo de 10 dias para que a comunidade se manifeste. Isso foi uma proposta levada pelo próprio presidente para que fosse botado em votação, e não existia para votar nenhum papel, nenhum rigor que ele cobra da gente. E eu estava fazendo essa crítica, né? Além de diversas outras críticas. Mas o que importa aqui não é a crítica em si. O que vem em seguida é o que me espanta, pessoal. Que o professor Venâncio diz assim, ó, depois de eu fazer diversas críticas, ele diz assim: caro conselheiro, a resposta foi enviada, encerro esse tema por aqui. Ponto. E acabou-se. E aí eu, de forma até que sarcástica, eu confesso a vocês, né, porque tem certos tipos de coisas assim que não dá para tolerar, né? E esse, vamos dizer assim, esse autoritarismo, né, de querer, ele fala, ele começa e termina as coisas quando ele quer. As coisas na administração não se discute, é do jeito dele e acabou e pronto. E aí eu digo assim: agradeço o seu espírito democrático. Observe como é o tom de ironia, né? Sempre acreditei no diálogo e respeito mútuo. Nossas pautas são públicas e assim deveriam ser tratadas. Ou seja, eu não devo ficar levando esse tipo de questionamento para dentro do seu gabinete. Não era esse o objetivo. Mas, de todo modo, eu termino dizendo: procuraremos a administração do Consup. Porque não foi dada outra opção para a gente. Então, felizmente, nós vamos procurar a administração do Consup. Estamos aguardando essa oportunidade. Eles se encontram atualmente de férias, né? E estamos analisando aí se nós vamos aguardar ele voltar das férias ou se nós vamos conversar com o próprio reitor em exercício. Não sei se ele se precisa ser com ele, enfim, ainda vamos analisar isso aí direito. E aí ele finaliza dizendo: fechado, conselheiro. Ou seja, quando a gente concorda com ele rapidamente aí fechado, beleza, né? Aquela coisa toda. Mas então, assim, pessoal, eu confesso a vocês que fiquei extremamente um pouco desanimado, né? Porque o fato do conselho não ter se manifestado, isso abala um pouco a gente, obviamente, porque a gente tem visto assim as pessoas receosas, né? Ou então elas são muito pró-gestão. Infelizmente, fazer o papel que eu estou fazendo, muita gente me critica, né? Pela forma como a gente tem conduzido tudo isso, mas não percebe que é uma missão muito difícil. Vamos lá, pessoal. Aconteceu um probleminha técnico aqui, mas já estamos retomando aqui essa segunda parte do vídeo. Como havia dito, aconteceu esse problema dentro do conselho que eu não aguardo, que eu não esperava. E para tentar entender a omissão
dos conselheiros, é preciso a gente entender a própria composição do conselho. Bom, se você quiser verificar na íntegra a composição do conselho, ela vai estar descrita lá no artigo 2º da Resolução 20 de 2013. Mas a gente não vai fazer a leitura dele, a gente vai simplesmente fazer um resumo. O conselho ele é formado atualmente por 27 membros, sendo eles 5 diretores, 5 representantes de todas as direções, de todas as unidades, 5 docentes eleitos, 5 técnicos administrativos eleitos, 5 discentes, que são os alunos eleitos, 2 egressos eleitos pelos próprios egressos, 2 representantes indicados pela FIEAM, 2 representantes indicados pela FAEA. Eles representam a sociedade como um todo, né? Sociedade organizada. E, por fim, um representante do Ministério da Educação, o MEC. Bom, se a gente for analisar, a gente bem sabe que o CONSUP é um órgão responsável por rever os atos do reitor, além de expedir atos de resoluções. É justamente por isso, para evitar ter certas influências do reitor, é que seus conselheiros, pelo menos a maioria deles, são eleitos, para evitar essa certa ingerência da gestão. Mas se a gente for analisar a fundo, a gente vai perceber que existe um problema já na sua raiz da composição do CONSUP. Quer ver? Vamos lá. Um representante do MEC. Quem é esse representante do MEC? Ele vem do MEC? Na prática, pessoal, os reitores, eles se alternam entre si para que um represente o MEC no CONSUP do outro. Eu vou dar um exemplo. Imagina o Acre, né? Tem o CONSUP dele, e o reitor daqui vira representante do MEC lá, e o reitor de lá vira representante do MEC aqui. É isso que acontece. Entre eles, acaba que tendo um representando o outro, e eles acabam virando o representante do MEC. Mas aí eu lhe pergunto, vocês acham que eles vão querer fazer certo tipo de questionamento com a autonomia que deveria estar dentro do conselho? Ou vocês acham mais fácil ele falar assim, olha, eu vou pegar leve aqui contigo, que tu pega leve aqui comigo? Infelizmente. Então, quem é esse representante do MEC? Vem lá do MEC de verdade? Não. Vem dentro do próprio CONIF, né? Que é o CONIF? Conselho dos IFES, né? Então, um reitor vira representante do outro. Aí fica difícil, porque eles acabam fazendo jogo de compadre, né? Um ajuda o outro. Fica nessa questão de ajuda. Ó, se tiver ilegalidade, eu prefiro nem me manifestar. Acaba que acontecendo isso. Então, vamos lá. Representantes indicados pela FAEA, que é a Federação da Agropecuária e agropecuária alguma coisa aí, me falha a memória. Eu vou deixar no link da descrição o correto, o que significa isso. Mas tanto o representante da FIEAM, que é o da indústria, quanto da FAEA, segue a mesma lógica. Por quê? Porque eles acabam tendo uma relação amistosa com a gestão. Eu nunca vi um órgão ficar brigando com outro, assim, em termos de parceria, né? Se eles são parceiros, é difícil você ver 2 órgãos parceiros brigando. Então, essa pessoa que indica, ela não vai querer indicar uma pessoa crítica. Não vai. Nunca isso vai acontecer. Então, nós já temos aqui 5 pessoas, né, dentro do conselho, que a gente não pode contar com uma certa independência autonômica dessas pessoas. Depois a gente tem mais 5 diretores gerais dos campos. Existe uma eleição entre eles, né? De todos os diretores, eles se elegem lá e aparece 5 para constar lá dentro do conselho. Do mesmo modo, pessoal, não dá para esperar que os diretores gerais eles atuem com autonomia, com oposição, porque o diretor precisa do reitor
e o reitor precisa do diretor. Você acha que um diretor vai querer bater de frente com a gestão, ainda que esteja errada, só para depois levar um não com relação ao orçamento lá na frente? Você já pensou em uma coisa dessa? Né? Porque, queira ou não, isso acaba refletindo. Ninguém, assim, em sã consciência, vai ficar batendo na gestão para depois, quando tiver aquela questão da discricionariedade do reitor, ele acabar aqui respondendo de forma inadequada. Então, assim, nós já temos praticamente 10 membros dos 27, né? E depois desses 10 membros, agora a gente vai entrar dentro dos eleitos propriamente dito. Porque eu não considero nenhum diretor como eleito, porque eles são muito poucos, né? Não dá para dizer que é uma eleição de verdade. Então, assim, além do mais, entre esses diretores, existem ainda aqueles diretores que foram indicados pela gestão, que não foram nem eleitos na comunidade, que estão dentro do conselho, o que dificulta mais ainda a autonomia dentro do Consul. E para finalizar, para terminar aqui, existe aqui ainda os 12 últimos, que são 12 docentes, né, 12 professores, 5 professores, 5 técnicos administrativos e 2 egressos, ainda tem os 5 alunos, né? Na verdade, ainda está faltando 17, uma vez que eu só discriminei 10. Então vamos começar com os alunos. Vamos lá. Um aluno, ele praticamente, hoje, ele deve ter no máximo assim, 18, 19 anos, já pegando já os mais velhos. Assim, isso aqui não é uma crítica para a juventude, obviamente. Mas é óbvio que quanto menor, né, é a sua experiência de vida, menor é o seu conhecimento. Não dá para esperar de um aluno que ele conheça a legislação a fundo. Então, acaba que o papel do aluno dentro do conselho é tentar, assim, trazer para dentro do conselho uma ideia, uma espécie de pensamento coletivo da classe, né? Não dá para ele falar com propriedade, com argumentação mais aprofundada de legislação. Então, é compreensível também da parte do aluno que ele acabe ficando assim no meio termo ali, entendeu? Porque ele não, a parte dele é estudar, né? A parte dele principal é estudar. A gente percebe que ele é a pessoa que fica mais assim um pouco perdida dentro do conselho. Eu tento ajudá-los, já teve oportunidade em que eu pude fazer esse papel, mas assim, como o tempo é muito curto, não dá para esperar muita coisa. Aqui não é uma crítica para o aluno, pessoal, é até compreensivo que eles atuem nesse sentido, porque por serem muito jovens, o conhecimento dele não dá para esperar muita coisa em termos de legislação, tá? Então aí a gente vai entendendo. Depois vem os discentes. Quem é o discente? O discente é alguém que já está fora da instituição, que vamos dizer assim, que não tem acompanhado como a gente acompanha. Do mesmo modo, aí a gente vai percebendo, sobrou quem? Sobrou os técnicos administrativos e os professores. Mas calma lá, que entre essas duas classes ainda existe a chance de a gestão colocar funções para essas pessoas, e isso acaba aqui também afetando a autonomia do conselho. E existe na prática isso. Eu acho isso errado, particularmente eu acho errado isso daí. Mas também cada qual sabe o que faz, né? Cada qual sabe o que faz. Por isso, pessoal, a gente tem observado que não dá para esperar muita coisa. Depois de tudo isso, eu percebi que não dá para esperar muita coisa assim do Consup. Por quê? Porque a maioria dos seus membros são pessoas altamente envolvidas com a gestão. Não vão fazer uma gestão assim, vamos dizer assim, de autonomia, de crítica, né? Por mais que estejam erradas, vão ficar calados como de fato aconteceu. Existe sim pessoas críticas, além de mim, dentro do conselho, existe, eu já vi diversas vezes, diversas oportunidades, mas infelizmente não é a maioria dentro do Consup.
E em função disso, é que eu vou dizer para vocês que nós estamos reestruturando o nosso, as nossas táticas, as nossas ideias, e futuramente vocês entenderão isso que eu estou falando para vocês. Bom, pessoal, então para finalizar, a gente vai citar aqui duas ilegalidades, onde caso existam interessados na reversão dessas ilegalidades, eu peço que vocês divulguem esse vídeo para os interessados, uma vez que nós só vamos a partir de agora atuar mediante interesse das pessoas, porque é tanta ilegalidade dentro da gestão que eu ficaria maluco se para cada ilegalidade eu tivesse que criar um processo e ficar acompanhando todos eles. Então eu resolvi adotar essa estratégia. Nós vamos expor o erro e, mediante pessoas que foram penalizadas por esse erro, mediante interessados, é que nós poderemos fazer uma atuação, tá? A primeira ilegalidade, ela vem com a portaria 2328 de 11 de novembro de 2019. Essa portaria, ela regulamenta o processo de remoção permanente que eles criam lá. Só que o que acontece? Qual é o problema dessa portaria? É que quando ela vai explicar dentro dos seus artigos os critérios para fazer a classificação das pessoas que vão ser removidas, né, dentro do concurso de remoção, ela contraria o artigo 9º dessa portaria, ela contraria o anexo 1º da Resolução 39 de 2017. A Resolução 39 de 2017, ela trata especificamente sobre o processo de remoção também. É uma resolução, portanto, feita através de um colegiado, o CONSUP, e a portaria ela é expedida somente pelo reitor, ou seja, ela não tem força normativa para revogar uma resolução. Portaria não pode fazer isso, até porque, como eu disse, resolução foi feita por um colegiado que tem mais força do que uma única pessoa, ainda que seja o reitor. Então ela diz lá, serão critérios, né, para classificação dos servidores por órgão observado a seguinte ordem, fala maior tempo de efetivo exercício no órgão de origem. Aqui ela contrariou, como eu havia dito, o anexo 1º, que diz lá que, na verdade, eles falam de pontuações, de peso, e enfim, é outra sistemática, é outra ideia, muda radicalmente a lógica. E aí essa portaria, no artigo 30, ainda diz assim, revogam-se as disposições em contrário. Já expliquei isso para vocês. Uma portaria não pode revogar uma resolução, né? Então, assim, eu acredito que na prática não houve pessoas afetadas por isso. Não sei, mas se de repente alguém ganharia no processo de remoção pela resolução e não pela portaria, eu peço que entre em contato conosco, que mediante interessado nós vamos atuar. Infelizmente, porque é muito problema mesmo, pessoal. Então eu não vou ficar se desgastando com um problema que de repente pode não ter ninguém afetado. E um segundo problema que eu gostaria de trazer para vocês é com relação também ao processo de remoção, que é um momento anterior a tudo isso, né? Que diz o seguinte, na resolução 39, artigo 1º, artigo 11º, desculpa, parágrafo 1º, diz o seguinte, olha, as vagas de que trata o caput, né, ou seja, o processo de remoção, disponíveis para nomeação nas unidades, serão inicialmente destinadas em sua totalidade ao processo seletivo de remoção. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, ninguém nomeará para o concurso sem antes passar pelo processo seletivo de remoção. A lógica por trás disso é
vamos dizer assim, dar maior destaque para os servidores que já estão dentro do IFAM, em detrimento daqueles que ainda estão chegando, por uma razão muito lógica. As pessoas que já estão no IFAM já têm experiência, então vamos dar para ela pelo menos a oportunidade de ela escolher onde ela quer trabalhar antes de trazer os novos servidores. E assim, essa demanda aqui, eu confesso a vocês que não algumas pessoas nos procuraram, né? E elas de forma indireta, né, acabaram falando: olha aqui, Adonis, que está acontecendo isso. E assim, o que está acontecendo? Alguns servidores, né, não tiveram a chance de passar pelo processo de remoção, e mesmo assim a vaga surgiu dentro do concurso sem antes passar pelo processo de remoção, certo? Então assim, é ilegalidade por cima de ilegalidade. Eu já expliquei para vocês isso daí. Quando eles criticam a gente, é porque na verdade quem é que gosta de ser, né, de ter os problemas expostos? Ninguém gosta disso, pessoal. Isso é natural. A chiadeira da administração é uma coisa altamente natural, né? Mas infelizmente eu estou fazendo o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Eu sei que é um trabalho chato, né? Ah, o Adonias é chato, o Adonias é gestão, o Adonias é oposição, isso, aquilo. Mas os problemas, se a gente não expor o problema, a gente vai estar sendo omisso. E omisso a gente não é. A gente foi eleito, foi para falar. Goste ou não, vai ser assim. Então, mediante essas duas ilegalidades, né, que eu expus aqui para vocês, volto a repetir: não faremos nada até que apareçam pessoas interessadas eu quero fazer um pedido aqui para me tentar fazer alguma coisa aqui, considerando que a gestão está se atrapalhando em tudo. Porque o que eu tenho observado? A gestão está toda atrapalhada, ela não sabe nem das resoluções existentes, cria portaria contrariando resolução, porque parece assim que não conhece, entendeu? Tá um verdadeiro problema, um problemão mesmo. A gente percebe isso, que ela tá assim ceguinha, né? Parece assim que não tem assessoria, não passa por uma revisão, é tudo feito às escuras. Você está entendendo? Então, praticamente era isso que eu tinha que passar para vocês, né? Futuramente eu vou estar explicando para vocês o que vai estar acontecendo, vamos ter novidades, né? Porque a gente já viu que do conselho não dá para esperar muita coisa, então a gente vai ter que mudar a estratégia, como eu havia dito no início do vídeo. E futuramente a gente vai estar explicando tudo o que vai estar acontecendo, pessoal, tá bom? Eu espero que vocês nos apoiem, né? Porque não é fácil lutar contra a administração. Assim, não que eu seja contra a administração, eu estou lutando contra as ilegalidades. Porque se a gente observasse a administração sendo parceira da gente, poxa, vi aqui esse erro, vamos aqui conversar com a Adonias e tal, vamos tentar aqui reverter essas coisas aqui, o que a gente pode fazer? Mas não, eles nos atacam, eles nos ameaçam com processo de conselho de ética e assim, vem de todas as formas, entendeu? Então é isso, pessoal. Espero aí que tenham o apoio de vocês aí, essas iniciativas que a gente vai estar tomando. E aguardo vocês aí no nosso próximo vídeo. Muito obrigado, viu? Valeu!